Meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, é muito precioso a gente andar com os olhos fixos em Jesus. Essa é uma questão fundamental que nós precisamos ver. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque toda a obra de Deus é feita pelo próprio Deus. O Salmo 91, nós estamos caminhando nele, vamos continuar um pouquinho hoje, rapidinho. O que habita aonde? No esconderijo do Altíssimo. Começa 91, 1, 2, 3. Nós vamos ficar no 1 e 2 e 3. 1, 2 e 3. Para a gente rapidinho, só umas pinceladas. Uma coisa boa, a homeopatia, ela trata do doente, não da doença. É uma especialidade médica muito interessante. E algumas vezes ela vem com doses muito diluídas. Mas quanto mais diluída é a dose, mais potente ela é. Porque ela vai trabalhar com o princípio ativo. Então, nós temos aqui a expressão, Dodô, você que está com a palavra. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que coisa! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nós temos observado que, antes de mais nada, esse texto se refere ao próprio Senhor Jesus. Porque é Ele que detém a revelação da Trindade no nível da humanidade. Ele habita no esconderijo do Altíssimo. E nós habitamos nele. Porque ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele diz aqui, o Senhor Javé. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é Jesus. O Cristo é o Senhor. Cristo Jesus é Deus na humanidade. Jesus Cristo é o homem na Trindade. Cristo Jesus é a Trindade entre os homens. Jesus Cristo é a humanidade na Trindade, sendo refúgio e fortaleza, sendo baluarte. O nosso refúgio começa pela atração de Jesus na cruz, para nós sermos crucificados com Cristo. Jesus na cruz, nós fomos crucificados com Cristo. Eu insisto para os meus irmãos observarem os termos bíblicos, como estão escritos. Porque tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela consolação e paciência das Escrituras nós tenhamos esperança. Não há nas Escrituras nada que tenha sido escrito por
decisão humana. Porque as próprias Escrituras dizem que homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Homens separados que foram usados pelo Espírito Santo para escrever. Então, quando a palavra de Deus nos diz que Ele é o nosso refúgio, lugar de proteção da luta, da tempestade, para mim, o melhor lugar de refúgio é a morte em Cristo. No filme que nós nos referimos aqui, O Advogado do Diabo, ainda há pouco, naquele momento em que o pai dele, o pai do advogado, que era o Satanás mesmo, está querendo que ele copule com a sua meia-irmã para gerar o anticristo. Há um momento em que ele se debruça sobre a sua meia-irmã para exercer o poder de sedução e poder cruzar-se com ela, mas ele estava fazendo um jogo e ele disse: você disse que o assunto todo é o livre-arbítrio. Ele disse: é. Isso é uma mentira, porque nenhum de nós tem livre-arbítrio. A única pessoa que teve livre-arbítrio neste mundo foi Adão e Eva. As únicas pessoas. E Jesus Cristo, porque ele não era filho de Adão. Ele tinha livre-arbítrio. Ele podia pecar e não pecar. Todos nós já nascemos neste mundo escravos do pecado. E não podemos senão pecar. Mas naquele filme há um momento em que ele diz: o assunto é o livre-arbítrio. Ele diz: pois é, se é o livre-arbítrio, enquanto ele se levanta, ele pega a pistola e tá! E aquela morte é enigmática. Porque quando ele morre, o diabo perdeu o poder sobre ele. Na hora que ele se suicida, o diabo já não tem mais poder sobre aquela vida. No nosso caso, nós não precisamos nos suicidar, porque nós fomos crucificados com Cristo. Eu não preciso fazer o que o gnosticismo prega. O autossacrifício. A flagelação do eu. A mortificação por mim mesmo. Porque eu a encontro no meu refúgio, na morte com Cristo. Nós ali encontramos não uma teologia, mas uma experiência. Ele é o meu refúgio. Quem morreu não deve nada. Eu me recordo, eu falei isso para um grupo de pastores essa semana em Arapongas. Um dia que um amigo nosso emprestou $50 mil para um outro amigo. E ali, depois de Campo Grande, indo para Mato Grosso, ele foi assaltado e morto. E agora o corpo dele veio para Cambé, e o amigo chegou lá, tinha emprestado $50 mil sem papel, porque coisa de amigo. Esse que pediu emprestado dinheiro tinha uma draga de ouro, de tirar a mina, ouro lá no... Agora morre
Ele chega lá, no velório do amigo, olhou para o amigo, depois ele me contou. Meu amigo foi embora e meus $50 mil também. Eu não sei se ele estava mais pesaroso pelos $50 mil do que pelo amigo. De qualquer maneira, os dois tinham ido. Porque ele não podia cobrar da viúva. Seria... Nessa hora, não se cobra de viúva. Tem papel passado. Como é que você cobra de um defunto? E nós vemos aqui naqueles homens todos, a conta deles está paga. A conta sua está paga em Cristo Jesus. Quem é que vai cobrar de um defunto? É o meu refúgio. Mas ele não é só meu refúgio, ele é meu baluarte. A vida dele vencer em mim, a minha segurança. Nós não somos salvos pela morte de Cristo. Nós somos salvos pela vida de Cristo. Vamos dar uma olhadinha lá em Romanos 5, 9 e 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Notaste ou não? Nós somos justificados pela morte, mas somos salvos pela vida. Tá certo? Olha aqui. Vamos voltar para o verso 9. Logo, esse logo está ligando ao que foi dito anterior. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Preste bem atenção que essa salvação da ira tem a ver com o dia da ira de Deus que ainda não veio. E há uma promessa para a salvação da ira. Eu ponho um ponto aqui porque eu não sei mais nada. Não vou discutir aqui se é antes, depois, no meio, até a tribulação, mas eu digo que seremos salvos da ira. Aí, agora no verso 10, porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, nós é que nos afastamos de Deus, nós é que nos separamos de Deus, e foi Deus que nos reconciliou com Ele. Nós ficamos inimigos dele, mas não fomos nós que voltamos para Ele, foi Ele que se voltou para nós. Isso chama-se graça. Se fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, atonement é uma palavra inglesa. At, one e ment. At é a preposição para. One, e ment é a formação do substantivo. Essa reconciliação é uma coisa assim, Deus coloca dois num só. O pecador e o Deus, justificando o pecador. E transferindo a justiça dele para nós. Por isso ele é o nosso baluarte. Ninguém pode penetrar e destruir esta obra cercada de Deus sobre nós. Nós temos a vida de Cristo que nos envolve, não só dentro, mas fora. Nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Mediante a morte do seu Filho, muito mais. Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É a vida de Cristo
Não é a participação na igreja, ainda que isso seja importante para os salvos. Não tem nenhuma importância para os não salvos. Porque a igreja não é a igreja dos não salvos. Ela é a igreja dos salvos. Ela é a eclesia, ela é a chamada daqueles que foram retirados do mundo, daqueles que voltaram da rebelião por causa da graça de Deus. Ela é importante. Mas para os não salvos, ela não tem importância nenhuma. Ela pode ser simplesmente um clube. Olha aqui, é muito precioso saber. Vamos voltar agora para o Salmo 91, o verso 2. Porque, não, aqui não é o porquê. O Senhor, meu Deus, o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu. E aí eu quero corrigir da outra vez e fazer que em quem confio, não, que me faz confiar. Que me leva a confiar. Uma vez que a fé é de Jesus. Agora volta o nome Jesus. Vamos para Hebreus, capítulo 12, versículo 2. A fé não é de Cristo, viu, gente? A fé é de Jesus. É a natureza humana de Jesus que nos gera fé. Porque Jesus foi um homem 100% de fé, que viveu unicamente pela fé no Pai, no Espírito Santo, na Trindade, nos dois elementos da Trindade. Cristo se esvaziou, assumiu a forma de homem, e Jesus viveu pela fé. Ele disse assim: eu nada faço de mim mesmo. Tudo quanto eu ouço do meu Pai, isso eu faço. Isso é fé. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Você sabe que só senta quem tem corpo. O Espírito Santo não senta, e Deus Pai também não senta. Quem senta é Jesus. E Ele está sentado à destra do trono de Deus, porque Ele realizou uma obra e não fez caso da vergonha. E nós temos, olhando firmemente para Ele, que é o autor e essa palavra consumador poderia ser traduzida hoje, o executivo da fé. Ele não só gera a fé, como Ele administra a fé em nós. Porque a fé não é nossa, ela é um dom de Deus. Lembra daquele texto lá de Gálatas? Pela graça, sois salvos por meio da fé. E esta fé não vem de vós, é uma dádiva, é um dom de Deus. Você está crendo? Estou. Minha fé? Não. Ela é sua, porque Deus lhe deu, mas ela não era sua. É a fé de Cristo. Eu sei que algumas traduções colocam assim, por exemplo, Gálatas 2, 19 e 20. Eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo-a na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Há muitos que preferem traduzir como se fosse um locativo. Como se fosse um local. Mas há muitos que preferem traduzir como se fosse um dativo. A fé do Filho de Deus. Porque a forma no grego é igual. Locativo, instrumental e dativo são iguais. Eu, como sei pela Bíblia que o autor e o consumador da fé é Jesus, prefiro dizer que a fé no Filho de Deus é a fé do Filho de Deus. A fé em Cristo é a fé de Cristo. Ele é o autor. Por isso ele é meu baluarte. É o meu Deus que me faz confiar. Tudo é dele, por meio dele e para ele. Não dá para desfazer o que Deus faz. Por isso, querido, é que ele tira, e eu vou só dar aqui o startzinho para o assunto que vem. Ele tira os nossos pés do laço do passarinheiro. A Bíblia apresenta muitos laços do passarinheiro. Há vários laços. O passarinheiro coloca um laço na árvore e o passarinho chega, põe o pé ali e ele puxa a corda e amarra. Pode ser uma arapuca, um alçapão, uma rede ou qualquer forma que nos prenda. Mas se você estiver firme nestes fundamentos, de quê? Você tem um Senhor que é o seu refúgio, o seu baluarte, o seu Deus que lhe dá fé. Não há passarinheiro nesse mundo que amarre você. Você não vai ser enganado por estas correntes teológicas humanistas que preferem dar ao homem a competência para dirigir a sua vida. Você vai saber que Deus é poderoso para fazer muito mais. Eu vou dar só um texto e a gente depois vai embora para casa. Sabe por quê? Eu também estou cansado. Esta foi uma das semanas bem cheias, com bastante emoções, de perdas, de lutas, de sofrimentos. E eu digo que hoje foi uma coisa maravilhosa, mas também foi exaustivo. Nós começamos pela manhã e paramos às 4:30 para almoçar. Alguns foram almoçar às 4:30, eu ainda fiquei até 4:45 para almoçar e já jantei. Porque era feijoada e o negócio fica meio pesado. Então não dá mais para pensar, a não ser um chazinho, porque velho, depois de certo tempo, não vai a não ser um chá com bolacha. Mas eu queria que você visse o Salmo 124, versículo 7, para a gente só dar uma pala deste caminhar do laço do passarinheiro, porque depois nós vamos ver a peste perniciosa, vamos ver o terror noturno, a peste que vem de dia, a mortandade. O terror noturno eu falei para os homens de passagem, só assim de passagem, que é a dona Lilith, que vocês nem sabem quem é, mas que agora vão ficar curiosos para poder fazer pesquisas na internet e vão encontrar um mundaréu de confusão. Mas também tem coisas boas para explicar quem é a dona Lilith, a dama da noite, a geradora dessa geração que está vivendo hoje a confusão da vida noturna. A noite foi feita para dormir, para o descanso. Mas a dona Lilith, nós vamos falar mais adiante,
sobre essa senhora perversa que está enfiando goela dentro da juventude, não só da juventude de homens, toda a sexualidade, o seu trejeito com suas ambições, que se chama luxúria, adoecendo corpo, alma e espírito dessas pessoas, deixando totalmente inutilizadas. Vamos lá, doutor Dodô. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Quebrou-se o laço, o encanto, e nós estamos livres. Augusto Wegelin Nogueira Paranaguá foi um homem que eu conheci, que eu não me lembro de ter visto mentir. Não me lembro de tê-lo visto mentir em todos os anos da minha vida que eu convivi com ele. E ele me contou uma vez que ele ia montado numa mula chamada Galena, em cima de uma chapada no interior do Piauí. De repente ele viu um veado, não confunda. Não confunda V com vi. Ele viu um veado estatelado. Veado é um animal arisco, tem um faro fantástico. E ele estava estatelado na estrada, parado. Ele vai chegando com a mula até 2 metros de distância, quando de repente o laço foi quebrado e ele saiu, arrebentou em corrida, berrando. Aaah! E papai, que era agrônomo, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para cima e tinha uma jiboia de uns 2,5 metros, 3 metros. Hipnotizando o pobre do animalzinho. Ele estava parado, mas quando ele chegou, ela mudou de olhar. Nós estávamos presos por um laço do passarinheiro, mas ele soltou a nossa alma. Salvou-se a nossa alma como do laço do passarinheiro, quebrou-se o laço e nós estamos livres. Eu gosto da minha Bíblia porque a minha Bíblia tira toda a dúvida. Disseram outro dia para mim assim, tem que quebrar a maldição. De que maldição? A maldição genética hereditária. De quem foi que inventou isto? A minha Bíblia diz que a maldição foi quebrada lá na cruz. Quem inventou essa história foi uma descendente de Lilith, que foi teóloga aqui no Brasil. Agora eu paro. Viu? É coisas noturnas. Já quebrou, meu irmão. Só para você não ficar confundido, Gálatas 3,13. 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi o maldito. Agora presta atenção no verso 14.
para que nós sejamos os benditos. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Volta para o 14, por 13. Volta para o 13 aí. Leia de novo, Dodô. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Não foi Jesus que foi maldição, foi Cristo. Interessante isto. Cristo ficou maldito em nosso lugar. Preste bem atenção na Bíblia. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele não era maldito, mas Ele se fez, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Agora presta atenção no seguinte. No 14. Para quê, Dodô? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Jesus Cristo é depois da ressurreição, viu, meu irmão? É o homem ressuscitado que venceu a morte. E ele trouxe a bênção de Abraão aos gentios. Qual é a bênção de Abraão? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Esse Deus é um Deus de caprichos. É um Deus que está atento a detalhes. E Ele nos quer livres, libertos de cabresto. Cabresto de papa, cabresto de pastor, cabresto de guru, cabresto de profetisas. Cabresto de quem mais? Vamos ver, me ajudem. Hein? Apóstolos, bispos, diáconos. Nós vamos mexer nesses negócios chamados nicolaítas. Os dominadores do povo. Os encabrestadores do povo. Nós fomos livres, estamos livres. Não é libertinos, é livres. Porque a pessoa livre pode escolher bem agora as coisas. Por causa da vida de Cristo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por quê? Porque a vida de Cristo vai determinar a nossa conduta para a glória de Deus. Então vamos ficar por aqui hoje, e a gente vai cantar Maravilhosa Graça, que é maravilhosa mesmo, é incomparável, é maior que o meu pecar. Ela já desmanchou todo o laço, não existe ninguém superior a Jesus Cristo. Ele é um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.